Boa tarde. Boa tarde, então. Vamos dar início a essa última conferência do 10º SINP, uma conferência que vai ser ministrada pelo professor James Anderman, que nós temos um grande prazer de ter aqui conosco, mesmo que virtualmente. É alguém que nós temos já uma familiaridade pelos textos, pelas discussões que nos propôs através dos seus textos no campo dos museus de memória, e eu agradeço imensamente ao James por ter aceito esse convite. O professor James Anderman leciona na Universidade de Nova York, ele tem escrito sobre arte, sobre filme, cinema, literatura, arquitetura e cultura material na América Latina e as suas intersecções com o extrativismo e os legados da colonialidade. É editor do Journal of Latin American Cultural Studies e autor de Tierras en Trance, Arte e Natureza Después del Paisaje. New Argentine Cinema, Londres, e A Ótica do Estado, Visualidade e Poder na Argentina e Brasil, assim como Mapas de Poder, uma arqueologia literária do espaço argentino. Ele também editou as coletâneas Environmental Aesthetics in the Present, Memory and Museums in the Latin American Post-Dictatorships, Contemporary Latin American Cinema e Exhibitions and Museums, Material and Visual Cultures in Latin America. Foi curador de exposições online da Ibero-American Museum of Visual Culture on the Web, incluindo Helix and Selves, iconografias of the National and Argentina, Brasil e Chile. Que acaba de sair, desapareceu da web. Desculpa? Que acaba de desaparecer. Parece que teve com o Brexit, o museu não está mais, mas a gente está tentando de recuperar. Ok. Antes de ingressar na Universidade de Nova York, o professor James foi professor visitante nas universidades de Buenos Aires, Rio de Janeiro, Londres, Zurique, Basel, Duke University, Princeton, Columbia e Berlim. Tem trabalhos publicados em diversos periódicos, incluindo Memory Studies, Cinema Journal, Archaeology, Revista Ibero-Americana, Journal of Material Culture and Theory, Culture and Society, entre outros. Professor James, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito esse convite, e estamos aqui esperando muito a sua conferência. Depois da conferência do professor James Anderman, nós vamos abrir para perguntas, para o debate, e depois nós vamos ter o fechamento desse evento que começou na segunda-feira. Passo a palavra, então, imediatamente ao professor James Anderman. Muito obrigada. Muito obrigado você, Letícia, aos organizadores. Eu hoje especialmente gostaria de estar ali fisicamente. Aqui é um dia horrível, 3 graus, chuva, mas enfim, não podia ser assim. A gente continua nessa plataforma virtual. O texto que tenho preparado, que se chama Memórias do Extrativismo, Poética, Testemunho... Não, como é que chama? Não lembro o subtítulo. Mas, enfim, é um texto que a primeira versão dele eu escrevi por um convite do Gabriel Gatti, que acabamos de conversar com a Letícia. Está organizando um projeto que está pensando como a ideia, a categoria dos desaparecidos e da desaparição, né, que surgiu a partir de
comentário do ditador argentino, Videla, para ficar como uma palavra ícone, né, da memória das ditaduras no Cone Sul, virou agora uma palavra para pensar fenômenos tão diferentes como os assassinatos de estudantes no México, né, de Ayotzinapa, mas também os desaparecimentos de migrantes. E aí eu me senti convidado para também pensar, sobretudo, a dificuldade de trazer para a discussão das políticas da memória os testemunhos recentes de comunidades camponesas e indígenas vitimizadas pelo boom neoextrativista no sul global e também na América Latina, e então focalizei eventualmente na segunda versão que eu vou apresentar agora, muito mais sobre o texto que aqui tem a tradução ao inglês, né, que é o livro do David Kopenawa, organizado pelo Bruce Albert, A Queda do Céu, né? A Chute du Ciel na versão original. Bom, original de algum jeito não tem versão original, né? É uma edição de conversas que o Kopenawa e também alguns outros líderes da comunidade Yanomami tiveram com o Bruce Albert, e agora começo a ler para não me exceder no tempo, que oferecem ideias sobre a floresta, o Iri em Yanomami, como uma entidade viva, né? Ao mesmo tempo múltipla e única, que além, no mais do que um mero meio ambiente, é pensada aqui como agitada, né? Como matéria vibrante, como vibrant matter, como diria a filósofa Jane Bennett, animada por múltiplas camadas, modalidades de seres em tempo e espaço, que devem ser engajados, negociados por meio de sua evocação, ou literalmente pela sua representação no transe xamânico, né? Que traz novamente ao presente os ancestros. A invocação xamânica dessas camadas ancestrais que continuam a sustentar essa floresta viva, então, antes de mais nada, quero propor uma política da memória, né? Um exercício de translação que permite aos Yanomami permanecer em termos diplomáticos com o mais que humano que convive com eles na complexa cosmopoliteia, palavra do Eduardo Viveiros, da floresta, né? Então, a floresta, tanto quanto é uma entidade espacial, né, um território, é aí também uma interface, uma cristalização de camadas temporais, uma ecologia mnemônica, pois, como diz o Kopenawa, abro aspas, as palavras da ecologia são nossas palavras antigas, aquelas que o Mama deu aos nossos ancestros no início dos tempos. Fecho aspas. O Mama é uma sorte de entidade fundadora, né, dos Yanomami. Então, gostaria de perguntar como podemos trazer essa memória xamânica da floresta para um diálogo com as políticas da memória na América Latina, visto que essas foram consteladas ao longo já do último meio século por experiências de terrorismo de Estado ou por prolongadas guerras civis, deslocamentos forçados, limpeza étnica nas mãos, seja do Estado ou de forças paramilitares. Minha aposta é, então, colocar
A Queda do Céu, em diálogo com o discurso da memória na América Latina, né? Quero perguntar como podem as memórias do extrativismo, do Copenhague, né? Memórias de mineração, memórias de epidemias, de destruição de aldeias, mas também memórias da turbulência desencadeada no frágil equilíbrio de temporalidades, corpos, espíritos da floresta, né? Como podem essas memórias ser ouvidas num campo cultural, político, jurídico que se organizou por motivos óbvios, né? Mas bem em torno à noção dos direitos humanos, né? Ou seja, como integrar essa memória que vai além do humano, né? Constitutivamente, nessa política da memória que é humanista, que é constelada a partir de uma noção humanista, né? Do direito. Aí está o problema que eu quero pensar. O ciclo neo-extrativista desencadeado pelo boom global de commodities dos anos 90 e 2000, né, que é mais ou menos a época quando os desafios ao consenso de Washington abriram um novo limiar para políticas progressistas na América Latina, período breve, podemos dizer, agora que, né, se conheceu como a Maré Rosa, mas esse ciclo neo-extrativista também circunscreveu o potencial da crítica biopolítica das transições neoliberais que se formularam nesse momento, nessa fase, dentro dos limites de um regime de governança que a antropóloga Elizabeth Povinelli chama de geontopoder, geontopower. Geontopoder, para ela, é um modo de soberania fundado já não mais na decisão de fazer viver ou deixar morrer, né, que seria o terreno do biopoder do Foucault, mas antes na separação fundamental entre vida e não vida. Ou seja, mesmo quando os efeitos da mudança climática antropogênica, a acidificação dos oceanos, os resíduos químicos das indústrias de mineração e farmacêutica, diz Povinelli, abro aspas, nos levam aos emaranhados cada vez mais inevitáveis de vida e não vida no capitalismo contemporâneo, argumenta ela, o povo soberano do geontopoder é aquele que continua respeitando a separação categórica entre vida e não vida. Abro aspas, o que é soberano é a divisão da vida e da não-vida como base fundamental da governança da diferença e dos mercados, onde os povos indígenas concordam em participar como uma voz animista na ordem governamental do povo, eles são incluídos como parte desse povo soberano. Onde eles não o fazem, eles são expulsos. Fecho aspas. Né? Por aí, é necessário explicar que a Povinelli é australiana, né? Então ela está pensando a partir das disputas entre os aborígenes da Austrália com as grandes companhias de mineração, né? Como a Vale, que eu acho que tem operações na Austrália, sobre onde termina o vivente, né? E onde começa a matéria morta e, por ende, também que pode ser extraída. Né? Assim, por exemplo, durante a Maré Rosa, na América Latina, né, ao mesmo tempo em que o governo federal do Brasil
sob a presidência da Dilma, né, finalmente forçou os militares a reconhecer as violações dos direitos humanos cometidos durante a ditadura, ele também adiantou a execução de projetos como a mega barragem de Belo Monte, com consequências ecológicas e humanas desastrosas, né, no Alto Xingu, que obviamente é a mesma região onde tinham ocorrido algumas das massacres mais tremendas, né, do regime militar. A crítica ao extrativismo surgiu na América Latina como resultado da quebra, à medida que forças populares ou de esquerda estavam subindo ao poder por volta do milênio, das alianças contingentes de radicalismo de recursos, que até então tinham unido, né, ativismos camponeses indígenas com sindicatos de mineiros, residentes urbanos, lutando contra as tarifas exorbitantes, né, como tinha ocorrido, por exemplo, na Bolívia com as chamadas guerras da água. Pós-extrativismo, como um discurso crítico e como uma prática ativista, separou-se do neodesenvolvimentismo e da política de nacionalização de recursos durante os anos 2000, uma releitura crítica das teorias da dependência que continuam a subscrever essas políticas, né? Em vez de maximizar a produção a fim de criar condições para o salto para uma modernidade industrial, o pós-extrativismo visa uma transformação social diferente, promovendo, para citar um dos teóricos do pós-extrativismo, Eduardo Acosta, desculpem, abro aspas, promovendo uma vida que coloca a autossuficiência e a autogestão dos seres humanos que vivem em comunidades no centro de sua existência. Fecho aspas. Em vez de distinguir, então, entre extrativismos maus, né, porque em mãos de estrangeiros, e bons, graças aos seus supostos efeitos benignos sobre a redistribuição da riqueza, e a justiça social, etc., essas críticas insistem em que a violação dos direitos humanos e além de humanos não são apenas colaterais, mas sim a própria precondição da extração intensificada de recursos, independentemente de quem esteja no controle sobre eles. Um elemento final que quero trazer para essa discussão sobre a memória xamânica da floresta, como uma memória política, uma memória do extrativismo, é a noção de violência lenta, slow violence, cunhada pelo crítico literário Rob Nixon. O termo quer nos alertar para uma dificuldade representacional compartilhada pela memória dos direitos humanos, entre outras, para registrar adequadamente, diz ele, as longas mortes, the long dyings, desencadeadas pelo extrativismo, cuja violência, diz ele, não é espetacular, nem instantânea, mas sim incremental e cumulativa, desencadeando as suas calamitosas repercussões em uma gama ampla de escalas temporais. Então, a violência lenta, né, que inclui, por exemplo, condições médicas de longo prazo, modificações genéticas, extinções de espécies causadas por impactos geoquímicos, atmosféricos, da extração de recursos, poluição industrial, etc. Porque a violência lenta geralmente tem efeito apenas décadas ou mesmo gerações mais tarde, em extensões muito mais vastas e além da fonte original, ela não se conforma com uma ideia de violência como uma alteração repentina, né, e radical infligida a corpos e lugares locais, individuais, né,
como são os assassinatos, as mutilações, os bombardeios, etc. O problema não é que a violência lenta seja invisível, mas sim que é constante e ativamente apagada dos aparelhos modernos de representação. A violência lenta, diz o Nixon, cria e sustenta as condições de invisibilidade administrada, que resultam na produção do que ele chama de comunidades desimaginadas. Então, não os imagined communities do Anderson, mas comunidades desimaginadas. O extrativismo, argumenta Nixon, também é um modo de representação que fabrica incessantemente o vazio e torna comunidades nativas de áreas ricas em recursos, tanto as comunidades humanas quanto as mais que humanas, em, diz ele, desabitadores virtuais, virtual uninhabitants. A remoção estatística dessas comunidades desimaginadas precede e torna possível o seu sempre já iminente desaparecimento físico, a sua condição de vidas descartáveis. Bom, então, eu queria expulsar esse contexto político, contextual, né, do desencontro entre neodesenvolvimentismo, por um lado, e crítica do extrativismo pelo outro, a fim de compreender melhor a situação difícil do projeto transnacional de Copenhague e Albert frente à geontopolítica contemporânea. Então, o que podemos ver agora é que a queda do céu, né, o texto deles, é, na verdade, também um ato de equilíbrio constante, né, um constante entrar e sair do personagem animista em função de contra-atuar essa desimaginação dos Yanomami em desabitadores virtuais da floresta. À primeira vista, eles, Copenhague e o Albert, pareceriam assim estar, como diz Povinelli, concordando em participar como uma voz animista na ordem governamental do geontopoder. Mas, em realidade, Copenhague também habilmente empunha suas credenciais xamânicas para conseguir uma audiência nos tribunais da soberania geontológica. Ele diz, eu sou um xamã e vejo todas essas coisas como jacuana, né, que é a substância alucinógena deles, e pelo sonho. Meus espíritos Shapiri nunca ficam parados, por meio de suas palavras eu posso entender todas as coisas da floresta. No entanto, em um movimento ousado, astuto, Copenhague também afirma que os mesmos espíritos que autenticam a sua representação animista deles, né, nos tribunais da geontologia, também precluem de antemão qualquer espaço de negociação que este ato de fala poderia ter aberto. Ele diz, eles, né, os espíritos, fazem crescer em mim palavras constantemente, palavras que se recusam a abrir a nossa floresta aos brancos. Então, tendo sido aceito para dar testemunho, né, como animista, ou como intérprete de crenças primitivas, entre aspas, Copenhague renuncia imediatamente à lógica de equivalência ou de compensação a que o personagem de animista lhe daria direito segundo a lógica da geontologia. Ele afirma, e abro aspas, não sei fazer contas como eles, os brancos, fazem. Todas as mercadorias dos brancos nunca serão suficientes para trocar por árvores, frutas, animais e peixes da floresta. Tudo o que cresce ou se move na floresta ou debaixo d'água, assim como todos os Shapiri e os seres humanos, tem um valor muito mais importante do que as mercadorias e o dinheiro dos brancos. Nada é sólido o suficiente para restaurar o valor da floresta doente.
Nenhuma mercadoria pôde comprar todos os seres humanos devorados pelos fumos da epidemia. Nenhum dinheiro será capaz de retornar aos espíritos o valor de seus pais mortos. Fim de cita, né? Ou seja, os xamãs são também os pais, né, dos espíritos que aos quais eles dão cabida. Né? A questão aqui não é apenas que o dinheiro não pode trazer os mortos de volta à vida, e ainda menos restaurar suas moradas terrestres aos espíritos órfãos de seus hospedeiros humanos. Em vez disso, o absurdo óbvio demais de tal equação aponta para um problema muito mais profundo, que é o dos limites de traduzibilidade entre diferentes ordens de ser. Quando Schopenhauer diz o que chamamos de chavara são sarampo, gripe, malária, tuberculose e todas as outras doenças dos brancos que nos matam para devorar a nossa carne, fecho aspas, ele não quer dizer que chavara é o nome Yanomami para doenças infecciosas trazidas para a floresta pelos brancos, nem que seja a forma animista com que os Yanomami imaginam o que é realmente o trabalho de diferentes agentes virais. Em vez disso, embora ele esteja plenamente consciente de que, por exemplo, uma epidemia de sarampo que quase matou toda a sua família foi desencadeada por missionários protestantes, né, que não sabiam que a filha deles tinha se infectado. Schopenhauer também insiste que em sonhos ele viu a imagem dos seres epidêmicos, os chavarari, são os seres trocori da tosse que cortam nossas gargantas e peitos, e os seres diarreicos, suukari, que devoram nossas entranhas, mas também os seres turenari, das náuseas, os seres waitarori, das magricelas, e os seres de fraqueza, hayakorari. Fim de cita. Assim como os Shapiri, segundo explica Eduardo Viveiros de Castro, não são representações dos corpos espirituais reais, humanoides dos animais, em oposição a seus apenas aparentes corpos materiais, mas sim, diz ele, imagens não representacionais, representantes que não são representações, né? E, portanto, elas apontam para a síntese disjuntiva que conecta, separa o real e o virtual, o discreto e o contínuo. Essa foi uma citação do Eduardo Viveiros. Assim, os chavarari não são a verdadeira essência de sarampo, tuberculose, etc., né? Em vez disso, e muito mais radicalmente, eles designam uma zona, uma área de síntese disjuntiva, uma área de indiscernibilidade que é acessível apenas ao devir outro xamânico, e onde as lutas cosmopolíticas daquilo que se manifesta em um diferente nível de ser, como emergências médicas, estão sendo jogadas. O que Schopenhauer e também, né, Albert, o colaborador antropológico, almejam em A Queda do Céu é, na verdade, então, uma forma de tradução cultural que evita a lógica da equivalência. Em vez disso, tenta forçar a abertura de um espaço de síntese disjuntiva como arena de negociação através de fronteiras culturais e linguísticas. Uma arena que também é semelhante àquela que os próprios Yanomami construíram para lidar com as várias classes de outros, humanos, animais, espirituais, né? Com os quais lidam no seu dia a dia na floresta.
mesmo que o sucesso da operação possa não ser unânime ao longo do texto, não podemos deixar de admirar a aguda consciência de Schopenhauer das dificuldades envolvidas em falar com pessoas brancas, como diz ele, bem como sua coragem para enfrentá-las de frente. Se aprender Hereamu, a boa fala, explica ele, entre os Yanomami é um aspecto central da formação dos xamãs ao longo da vida deles. O impacto catastrófico do avanço dos brancos para o território Yanomami forçou Schopenhauer, diz ele, a aprender a falar diante de forasteiros quando eu era ainda muito jovem. Ou seja, muito antes de ter aprendido as habilidades básicas, antes de ter adquirido os poderes espirituais necessários para falar bem, né, Schopenhauer decide, como ele diz, fazer os brancos ouvirem os pensamentos dos habitantes da floresta e falar com todos eles com firmeza ao longo do caminho para suas próprias cidades. Eu estava com raiva, eu não queria que meu povo continuasse morrendo, devorado por suas epidemias de chavara. Fechou aspas. Falar com brancos, então, é uma medida de emergência e que representa um duplo desafio para um Yanomami, para enfrentar a catástrofe que se abateu sobre seu povo. Ele não pode valer-se do valor de verdade da experiência acumulada que norteia seu discurso. No entanto, ele precisa, não obstante, mobilizar esse poder espiritual para tornar persuasivo o seu discurso. Ao falar com os brancos, ele terá que traduzir e reinventar ao mesmo tempo o Hereamu, transformando um modo de memória cultural em uma forma de abordar e intervir num momento de transformação, né? Num momento que é radicalmente novo, ou seja, o tipo de fala que ele mobiliza é um tipo de fala para falar do passado ancestral, mas ele tem que se aplicar agora para um tipo de fala de emergência, né? O que Schopenhauer esboça é, então, nada menos do que uma teoria de transculturação narrativa, para emprestar o famoso termo do Ángel Rama, mas a prática transculturadora de Schopenhauer, então, né, na medida em que não traz a sua síntese disjuntiva para uma coesão formal genérica, como é, né, ou do romance ou da autobiografia, mas, ao contrário, deixa em suspensão como um espaço de enunciação que se assemelha à própria prática xamânica. Portanto, constrói um espaço onde uma voz Yanomami pode ser ouvida. Como explica Viveiros de Castro, e cito, se o xamanismo é essencialmente uma diplomacia cósmica dedicada à tradução entre pontos de vista ontologicamente díspares, então o discurso de Schopenhauer não é apenas uma narrativa sobre conteúdos xamânicos particulares, ou seja, os espíritos que os xamãs fazem falar e agir. É uma forma xamânica em si, um exemplo de xamanismo em ação em que um xamã fala sobre espíritos para brancos e igualmente sobre brancos com base em espíritos, e ambas as coisas por meio de um intermediário branco. Fecho a citação. Começo um pouco a chegar a conclusões, né? A minha pergunta inicial, como pensar tudo isso então como uma política da memória? Se, como sugere Donna Haraway, cito
livro dela, renovar os poderes da biodiversidade da Terra é o trabalho e o jogo simpoético do Retuloceno, que não sei se eu estou pronunciando bem, né? Mas é essa palavra, o Retuloceno, um termo que visa pensar nosso presente, nosso viver e morrer juntos no presente, né? Que, diz ela, ao contrário do antropoceno ou do capitaloceno, é composta de histórias e práticas contínuas e multiespécies de devir com, fecho aspas. Como pode tal comunidade narrativa ser efetivada e como ela pode entrar em diálogo com a memória política? Como ela pode começar a reunir comunidades de luto em um ato de memória política no presente? Se, como vimos, a memória da floresta xamânica é capaz de invocar os seres tônicos, né, os seres ancestrais como seres da terra, tanto antigos como atuais, cita da Haraway, se ela pode efetivamente demonstrar, como propõe Haraway, que os seres humanos não são os únicos atores importantes, com todos os outros seres capazes de simplesmente reagir, a ordem é refeita, os seres humanos estão com e da Terra, e os poderes bióticos e abióticos dessa Terra são a história principal. Se efetivamente é assim, então, e esse sou eu, novamente, fechei aspas, então como pode a invocação dessa narrativa aos ancestrais tônicos como co-narradores ser trazida para a área da memória política para que ela desafiasse o viés geontológico dessa memória, a fixação dela até agora com o humano e com a biopolítica da disciplina e controle social mais do que com a geontopolítica, né, do limite entre vida e não vida. Na verdade, as geohistórias, como diz Haraway, da violência lenta e do extrativismo na América Latina e no Sul global, tal como elas são narradas por Copenhague, Albert e o Shapiri do transe xamânico, em seu contraditório, mas também estreito entrelaçamento com as longas durações do colonialismo, bem como com as histórias contemporâneas de ditaduras e guerras de contra-insurgência na região, na América Latina, nos fazem ver que a questão política colocada por essa intersecção de temporalidades humanas e mais que humanas não é de equivalência, mas sim de parentesco e de fazer do estranho um parente, o que Haraway chama de making odd kin, não? Odd, estranho, e kin, parentesco. Trata-se de encadear, o stringing together, como diz ela, as narrativas pertencentes às duas histórias, entre as quais, como diz Isabel Stengers, nós encontramos hoje suspensos, relatos das lutas dos vítimas do terror de Estado e das guerras de contra-insurgência por parte das populações deslocadas, relatos das lutas de mulheres indígenas LGTB+, por seus direitos humanos, mas também das irrupções, né, de Uiri da floresta, ou, digamos, de Gaia, do hiperobjeto, dos seres tônicos, né, como consequência dos impactos ecológicos e geológicos do longo prazo de desmatamentos, mineração ao céu aberto, prospecção de petróleo e gás, ou as consequências transespécies da proliferação de agentes epidêmicos, né, como
a que estamos vivendo agora. Como nos lembram Danowski e Viveiros de Castro, os povos indígenas das Américas são, cito, verdadeiros especialistas do fim do mundo, que têm muito a nos ensinar agora que estamos à beira de um processo em que o planeta como um todo se tornará algo como a América do século XVI, um mundo invadido, destruído e arrasado por estrangeiros bárbaros. Invadido, digamos, por humanos, para ser mais preciso, por aquela espécie estrangeira que continua a obedecer à divisão geontológica entre vida e não vida e pela fronteira entre espécies, né? Entre o humano e o não humano. Mas para que as geohistórias indígenas possam ser ouvidas, além de campos disciplinares específicos, como a antropologia, para que suas comunidades de memória e de luto, estranhos, multiespécies, sejam ouvidas na arena da memória política, elas primeiro precisarão ser convocadas e reconhecidas como Otkin, né? Como parentes estranhos, mas também estranhamente familiares, pelas comunidades de memória que as precederam. Um novo tipo de contador de histórias, um novo tipo de testemunho, diz Isabel Stengers, é urgentemente necessário hoje para dar conta de tais intersecções e alianças de sobrevivência no final dos tempos. Abro aspas, Stengers, né? Diz ela, precisamos desesperadamente fabricar tais testemunhos, tais narrativas, tais celebrações. E, acima de tudo, precisamos do que tais testemunhos, narrativas e celebrações podem fazer acontecer. A experiência que sinaliza a conquista de novas conexões entre a política e a produção experimental de uma nova capacidade de agir e pensar. Fecho aspas. Esse é de um livro que aqui tenho a versão em espanhol, acho que também está traduzido ao português, né? Em tempos de catástrofes. A memória xamânica da floresta, enquanto memória do extrativismo e da violência lenta, estende-nos um convite a inventar, a encadear tal pensamento e tal ação experimental no presente que a Isabel Stenger está falando. Então, cabe a nós escutar e agir de acordo com essa escuta. Fecho aqui e muito obrigado pela paciência. Então, tempo para perguntas, comentários, argumentos. Muito obrigado. Muito obrigada, gente, por essa densa e complexa palestra, fala que tu nos desses a oportunidade de escutar. De fato, tu nos trazes elementos que nos colocam cada vez mais dentro de zonas de interrogação sobre os nossos próprios então, eu diria, bem delimitados campos e conceitos. Quando tu falas da questão da memória xamânica da floresta, e esse seria o teu ponto inicial, e os possíveis diálogos com as políticas de memória na América Latina. Então, como integrar a memória que vai além do humano na política de memória que é humanista por sua natureza. E aí que tu teces esse texto que tem como um dos elementos, me parece, né, um dos elementos
com os quais tu vais dialogar, que seria a questão do geontopoder, como essa força, né, ontológica do capitalismo mesmo, do capitalismo, poderíamos dizer do capitalismo tardio, que distribui essas densidades ao longo de uma trama entre vida e não vida. Bom, partindo dessa ideia, né, tu nos trazes alguns desafios que são propriamente desafios ontológicos para compreender, então, a existência de entidades humanas e não humanas, de territórios que teriam, não é, essa potencialidade, essa potência, essa força, como se tornarem elementos de uma própria memória, como bem traduzida, essa ideia de uma memória que saia desse campo apenas do humano e que integre esses diversos elementos que são, hoje eu diria, e aí já entraria como uma pergunta, se nós poderíamos compreender essa questão da memória xamânica como uma espécie de resistência justamente ao geontopoder. Manter a vida onde o geontopoder reduz. Então, eu te deixo isso como uma pergunta. E uma outra consideração que me pareceu extremamente importante para pensar justamente essa questão de políticas de memória seria esses novos também desafios que nos colocam, não são novos, mas se colocam de uma forma quase que apocalíptica, eu diria, essa ideia do povo indígena como especialista do fim do mundo, que está vinculada justamente com essa emergência climática, essa emergência das transformações, aliás, da degradação ambiental, e que, e aí eu te colocaria como pergunta, seria possível, então, pensar justamente nessa questão das emergências ambientais, das emergências climáticas, como um elemento ativador dessa violência tardia, que geram, então, as condições de invisibilidade, né, dessas comunidades desimaginadas. Nós temos uma aluna chilena no mestrado que trabalha justamente com a questão do teatro, desse teatro. Ela é atriz, mas ela também é produtora, ela é diretora teatral, e ela tem uma das suas peças que é sobre uma pequena comunidade isolada no norte do Chile, que vai desaparecendo justamente numa região de mineração, e que a comunidade vai desaparecendo, vai se desintegrando. Essa violência lenta da qual tu falas, ao qual tu te referes, que gera essas comunidades desimaginadas. E, finalmente, essa ideia de Stingers de um novo tipo de testemunho, de narrativas, de celebrações, essas novas conexões entre política e as novas capacidades de pensar. E aí terminas dizendo, isso nos leva também a uma nova necessidade de escuta. Seria essa escuta, de novo, aquela ideia de integrar, na perspectiva de uma memória, esses humanos e não humanos, esses vivos e não vivos, essa ideia que não desagrega, mas agrega,
Seria essa? Seria pensar nessa possibilidade? Não sei se te coloco questões, ou se, na verdade, bom, gostaria de comentasse um pouco mais sobre isso, e, ao mesmo tempo, nós temos aqui algumas perguntas. Uhum. Estou vendo as duas Tu perguntas está lá conseguindo ver? no chat. Sim. Ok. Talvez posso dizer algumas coisas sobre as tuas perguntas e depois passo para a pergunta da Stephanie e do Jaime, né? Ou da Daniele, desculpem. Eu nada de primeiramente, talvez para tentar de falar um pouco menos assim em abstrato, o que quero dizer, quer dizer o Rob Nixon com essa ideia de desimaginação, né? Primeiro que o extrativismo não é somente uma avaliação espacial, né? Que é o que a gente poderia pensar à primeira vista que o extrativismo está procurando fontes de riqueza, seja mineral, petrolífera, gasífera, etc. Ou seja, é uma valoração do espaço. Mas ele também precisa de esvaziar esses espaços de temporalidades vivas para poder representar, por exemplo, as partes da floresta, né, que tem recursos de petróleo como vazias, né? Que um esvaziamento não só de moradores humanos, mas também de outros moradores não humanos, ou seja, essa produção de deshabitantes virtuais abrange uma multiplicidade de ordens de ser, né? Talvez alguns de vocês tenham ouvido de um caso no Equador que foi bom, que chegou a ser bastante famoso porque uma comunidade indígena fez um juízo nas cortes interamericanas contra uma comunidade petrolífera que tinha feito buscas, né, perfurações no território deles e tinham deixado em partes do território tribal explosivos que não se tinham utilizado, mas que nada, né, apresentavam um perigo de explotar. Argumento da companhia era: isso está longe das áreas habitadas, por isso a gente não tem que fazer o esforço de retirar todos esses explosivos, porque não qualifica como zona de risco, né, para os moradores. Coisa que, bom, era discutível porque se trata de comunidades caçadoras, né, mas o argumento da comunidade era que essas áreas, ou seja, o argumento deles não era que, bom, mas nós, né, na nossa prática de caça, sim, vamos assim longe da nossa moradia, mas dizer que não, essas não são áreas não habitadas, são habitadas pelos membros da nossa comunidade, que são tanto os animais como os espíritos, né? Ou seja, toda essa ideia de não divisão ontológica entre a vida humana e a não humana, que o Viveiros de Castro e outros têm
analisado com a ideia de perspectivismo amazônico, aí foi mobilizada como um argumento, inclusive jurídico, de dizer que esses seres têm personalidade jurídica tanto quanto nós, né? Ou seja, é um exemplo muito concreto de como a ideia de direitos humanos deixa de funcionar em disputas onde a infrinção do direito de uma parte da comunidade precisa de uma outra ideia do que é humano e não humano, que sustenta o direito clássico ocidental, não é? E, portanto, também precisa de uma outra ideia de testemunho, porque quem pode e como pode dar testemunho da presença desses seres que fazem parte da comunidade, né? Como pode alguém falar em representação deles? Então, aí acho que entra o problema de como a memória xamânica dialoga com a área das políticas da memória, mas também coloca alguns problemas, como você falou, Letícia, de ordem realmente ontológico, né, para as políticas da memória. Tanto para a ideia de direito, a ideia de violência, né? É violento a presença de práticas extrativas, perfurações da terra, explosivos, quando ela não está afetando, pelo menos de maneira direta, a nenhum humano. Bom, se a gente começa a pensar com categorias como a categoria de violência lenta, então sim, mas se a ideia de violência que foi forjada a partir das experiências de torturas e assassinatos das ditaduras, se essa é a ideia, então é difícil, não? De pensar essas outras práticas como violência e como também objeto de uma memória de traumas ou de sofrimentos comunitários. Estou lendo agora as perguntas. A importância da imaginação na consolidação dessas memórias políticas. Eu acho que sim, ou seja, a imaginação e uma ampla gama de formas estéticas, sejam literárias, cinema, escultura, performance, etc. Ou seja, a memória política já é ou já foi, na sua iteração pós-ditadura na América Latina, uma memória de rituais públicos, né, que se foram valendo de formas não só de documentação, de registro, né, de trabalho acadêmico, histórico, mas também de formas imaginativas e performáticas, né? O que eu tentei de começar a pensar é que também o próprio livro do Schopenhauer, que não é apenas
um testemunho oral onde um antropólogo vai recolhe, né, a voz do informante indígena, mas na capa do livro o próprio Copenhague figura como autor, e eu acho que essa ideia de autor é super importante, porque ele, na verdade, está inventando um modo de fala, né, que não é nem o modo da autobiografia, tal como ela foi forjada, né, na cultura mnemônica ocidental, nem tampouco a do transe xamânico e da fala Hereamun, né, esse falar invocando o passado ancestral, que é o jeito de fazer memória dentro da comunidade Yanomami, é realmente um texto transcultural do jeito em que o Ángel Rama e antes o Fernando Ortiz estavam pensando sobre transculturação, né? Como um processo do qual surge uma coisa nova que antes não existia. Estou passando à próxima pergunta, Daniele. Poderiam as poéticas da memória ajudar-nos a refletir e a gerar uma ecologia ética da vida? É uma pergunta difícil, né? Porque justamente a ideia de geontologia, que é um framework, uma ideia complicada, né? Porque ela justamente está tentando de pensar como hoje em dia a fronteira, o limite entre vida e morte já não é tão claro como é feito justamente do extrativismo e dos efeitos do câmbio climático antropogênico, ou seja, né, a acidificação dos oceanos não é uma questão de vida e morte propriamente, é bom como efeito secundário, sim, mas a água não pelo menos do ponto de vista humanista, digamos, né, não é não é viva, é puro material. Mas sim, então as transformações, os efeitos sobre a materialidade da nossa vida e nossa convivência fazem que esse limite tem se voltado muito mais poroso, né? E assim a ideia de ecologia ética, até onde eu entendo a Elizabeth Pavinelli, tem que procurar maneiras de entrar em diálogo com outros imaginários, outras cosmologias, como a dos aborígenes da Austrália, onde, por exemplo, o deserto pode ser pensado como uma entidade viva, né? Viva e corporal. Pergunta da Renata: qual a parcela de culpa de cientistas intelectuais a permitir que esse cenário extrativista de violência lenta seja tão persistente na nossa história?
o que temos feito de tão errado? Muita coisa, né? Ou seja, é uma excelente pergunta, porque, quer dizer, um pouco o argumento de alguém como Eduardo Viveiro seria que, muitas comunidades não ocidentais já estavam pensando o que a ciência está descobrindo somente agora, né? Que, de fato, não tem uma distinção tão clara entre sociedade, cultura e natureza, né? E sim uma amalgamação entre elas. Então, a própria ciência estaria fazendo um cambio de paradigma para um cambio de ontologia, inclusive, para um tipo de pensar que já outras comunidades não ocidentais estavam pensando desde tempo. Eu acho que talvez a gente teria que evitar também o risco de pensar as comunidades não ocidentais como estáveis, né? Quando, na verdade, elas também estão num processo de contínua transformação e estão dialogando com o que está acontecendo, digamos, do nosso lado. Então, esse outro antropológico também provavelmente teria que ser pensado mais em numa perspectiva mais dinâmica e histórica, né? Eu diria. Não estou contestando a tua pergunta, mas eu acho que a pergunta de como e onde erramos é justamente a pergunta que está em debate agora entre todos esses conceitos Anthropocene, Capitalocene, né? Plantation Scene, ou seja, cada um está colocando o ponto principal e, portanto, também a origem, né, desse nosso presente em outro lugar e outro momento, e eu acho que essa também é uma discussão onde nós, como pesquisadores sobre memória, deveríamos ter uma intervenção mais forte, né? Quais, então, as políticas da memória do Plantation Scene contra as políticas da memória do Capitalocene, quais os efeitos delas? Esse seria, pelo menos, o início de uma resposta da minha parte. Tem alguma outra? Estou vendo se esqueci alguém ou alguma pergunta. Falar um pouco mais sobre o papel das artes performáticas. Sim. Letícia, sim, fala. Era isso? Estou lendo a pergunta do Darlan. Bom, ok. Essa é uma pergunta muito vasta, né? Na verdade, eu estou justamente reescrevendo em inglês o meu último livro, que se chama Terras em Transe, e que tem a ver com essa fala, porque nesse livro eu estou tentando de trazer a ideia do transe para pensar as formas contemporâneas e até não tão contemporâneas, mas algumas
produções artísticas dos últimos, digamos, 50 anos, que já fizeram isso, né? De interatuar com o não humano, já não como um objeto com materialidade, né? Já não como objeto de representação, né? Mas como um co-agent, não? Como um co-agente, ao tomar, por exemplo, a própria materialidade e o que a materialidade e os corpos produzem como co-geradores da experiência ou do evento estético, né? Estou pensando em algumas formas performáticas, por exemplo, das artes. Então, esse é justamente o campo que me interessa agora, né? Como essa forma de involucrar o material, o além do humano, na produção de uma experiência estética, pública, coletiva, vai gerar efeitos tanto sobre a comunidade humana quanto sobre a comunidade que vai além do humano, né? Para dar um exemplo muito banal, mas que já não é tão banal quando a gente está começando a pensar nele, os jardins da memória. O jardim já é uma forma que convoca o material das plantas, do vegetal, do clima, para compartilhar conosco a lembrança, a comemoração, né? Então, aí esse além do humano já não está só presente como um objeto inerte passivo, mas sim ativo e até às vezes agressivo, né? Então, provavelmente esse seria um ponto de partida para pensar uma estética além do humano, né? Bom, eu não sei se nós teríamos outra pergunta. Eu só queria talvez trazer como uma tentativa de reflexão o patrimônio cultural e material, tal como ele, por exemplo, se apresenta. Eu estou pensando no caso aqui dos Mibiá-Guarani, quando foi feito um inventário sobre a questão das tradições culturais entre os Mibiá-Guarani, se verificou, e esse já é um inventário antigo, que, na verdade, para os Mibiá, o mais importante não era exatamente fazer um registro dos rituais ou das danças ou dos objetos, mas o mais importante era o espaço da floresta, porque era no espaço da floresta que as deidades e que elas existiam, elas coexistiam, elas interagiam, é esse espaço dessa ancestralidade que não estava nas coisas propriamente dita e que não estava, e não necessariamente estava nas narrativas, mas estava nesse outro espaço, nessa espécie, e agora eu posso até pensar, compreender esse território da memória, que, na verdade, era um território, dentro dessa perspectiva que tu estás nos trazendo, que fazia, que aproximava, e que eu diria até de uma forma inseparável, humanos e não humanos, né? E quando foi feito o inventário, que hoje é Patrimônio Cultural Nacional, foi justamente esse enfoque que foi dado, né? E aí eu penso, bem, mas essa é o caso, por exemplo, da Cachoeira de Aureté também, como esse espaço do sagrado, que ao mesmo tempo é o espaço dos rituais, é o espaço das interconexões, dos diálogos com as divindades, é um espaço também de encontro cultural entre diferentes
tradições, mas é um território, quer dizer, é a cachoeira, e que está fortemente ameaçada justamente por essas emergências ambientais que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Assim como, se nós formos pensar, todos esses espaços estão sendo fortemente ameaçados como uma espécie de prenúncio mesmo dessa vida, talvez pós-apocalipse, talvez essa vida que nos leva, de fato, que vai nos levar por força dessas emergências que se tornarão insuportáveis, a repensar os nossos próprios conceitos mesmo de o que seriam os direitos, que seriam direitos humanos, né? Quando nós vemos o Pantanal incendiando, quando nós vemos a floresta amazônica sendo devastada, quando nós vemos todos esses territórios, que são territórios memoriais, desaparecerem, isso nos leva a uma espécie de nova... forçadamente vai nos levar a uma espécie de uma outra ética frente ao mundo. Absolutamente, sim. E que, aliás, é um maravilhoso exemplo de como, digamos, um cadastramento que está, ou seja, né, que é um formato de memória pensado muito segundo a ideia de patrimonialização e de uma ideia um pouco do Halbwachs, né, uma sorte de paisagem institucional onde estão os rituais, a língua, etc., etc., que é justamente a tradição de certa antropologia salvífica, né, que faz dicionários, estruturas de parentesco, né, institucionalidade dessa sociedade que está em processo de desaparecer e a antropologia está salvando a memória dela, etc., né? Mas, ao mesmo tempo, e acho que esse é o ponto político crucial, todas essas instituições são corpos vazios, enquanto esses coagentes não humanos não estão presentes, né? Que, por exemplo, o ritual convoca se esse mundo espiritual que está vivendo na floresta já não pode participar porque a floresta se queimou, então o ritual como forma não tem mais sentido, né? E a ideia de pensar a forma do ritual como separada do que o ritual produz, que é a comunidade, é um jeito muito nosso, né? Muito assim estruturalista, que já não dá conta de maneira adequada, né, do que essa memória política e essa ética de convivência deveria dar conta, né? Acho que se trata absolutamente disso. Finalmente seria a ética do viver juntos, né? Esse viver juntos, formas diferentes de vida, viver juntos. Exatamente, mas também de se perguntar se, digamos, a nossa, digamos, o nosso humanismo, inclusive, né? A nossa maneira de pensar a convivência não implica problemas fundamentais para esses projetos de convivência, né? Ou seja, o que eu acho tão interessante é que o Schopenhauer, no livro dele, fala todo o tempo de como ele tem que pôr em prática uma autotransformação bastante radical, né, para ajustar o que ele, que finalmente é segunda, terça geração, depois do primeiro contato. Então, ele tem que se reinventar como, entre aspas, ser humano, né? E eu acho que o grande desafio é que isso deveria ser o caso não só para o Schopenhauer, né? Senão também e fundamentalmente para a gente. E
é um desafio bastante difícil, na verdade. Bom, gente, eu acho que foi extremamente importante essa fala como um fechamento desse nosso seminário, que pela primeira vez ele foi totalmente online. Então, nós também nós estamos também vivendo dentro de uma outra perspectiva do viver juntos, do viver com outros, porque estar aqui e não poder falar de uma forma próxima e não poder interagir também nos causa uma espécie de sensação de experiência solitária do mundo, né? Bom, mas eu queria, então, já aqui me aproximando para fechar o nosso evento, falar que Genze é alemão de origem, belga de coração, né? Agora, mas, afinal de contas, é um sujeito meio transmundo, e eu acho que é o alemão mais brasileiro que eu conheci, porque tanto como tu falas e quando tu usa expressões, mas como também quando tu escreves, né? A tua comunicação é ótima, né? É absolutamente perfeito a forma como tu usas a língua portuguesa e como tu te comunicas, e certamente isso aí facilita muito quando um tema tão denso, tão complexo, né, ele teria que ser traduzido ainda de uma outra língua, né? Então, esse teu esforço de fazer esse honor, na verdade, pertence ao Bertold-Zilli, que foi meu professor, que ele é o alemão mais brasileiro, com certeza. É bom, mas, enfim, né, essa possibilidade de fazer essa tradução que é complexa, né, de fazer tanto a questão da língua como da compreensão em si, né? Então, eu acho que isso nos ajudou muito. Queria te agradecer mais uma vez, e aí queria agora, então, fazer esse fechamento. Lamentavelmente, a Juliane, que é a coordenadora do nosso PPG, ela não pôde estar aqui. Peço desculpas por esses cachorros latindo, mas eu tive que ir para um outro lugar por conta da conexão. Então, eu queria agradecer a todas que estão aqui, e agradecer por terem acompanhado esse evento durante essa semana inteira, agradecer pela qualidade das intervenções que foram feitas, tanto dos nossos convidados, como também dos trabalhos que foram apresentados. Foram todos realmente assim de grande qualidade, de grande mérito nos temas que nos trouxeram. E, bom, vamos lá para 2021, esperemos que 2021 seja, então, ao vivo, né? Mas ainda conosco, né? Ainda a gente estando juntos. Muito obrigada, gente, muito obrigada a todos. Agradecendo aqui mais uma vez a FAPERGS e a CAPES pela oportunidade que nos dá de realizar esse evento, e já antecipando que nós vamos fazer uma publicação, aliás, duas, gente, vamos fazer, que será um livro com as conferências, e um outro com os trabalhos que foram apresentados, e essa é uma tarefa que vai ser realizada ao longo aí do ano de 2021, mas ela vai acontecer, nós já estamos providenciando para essas duas publicações. Então, muito obrigada, pessoal, mais uma vez, um super abraço para todo mundo. Quero fazer um especial agradecimento agora aqui a todos esses alunos nossos e colegas, né, que se mobilizaram para realizar esse 10º SIMP. Sem eles, nós não teríamos conseguido, seguramente não, porque nós não dominamos nenhuma dessas ferramentas, nós somos absolutamente arcaicos na nossa forma de... Agora eu vejo, né, na nossa forma de comunicação e na nossa forma de poder se expressar, e vocês
e aí eu estou falando do pessoal da organização, vocês foram fantásticos, vocês conseguiram dar conta de tudo, desde pensar o evento, pensar a arte, pensar a forma de comunicação, pensar a forma como ele aconteceu. Sem vocês isso não teria acontecido. Então, em nome do PPG, em nome em meu nome também, eu quero fazer aqui um agradecimento. Mutou, Letícia. Bom, então, abraço a todos e até o ano que vem, quando estaremos juntos, certamente juntos.